Mulher é humilhada pelo marido na confraternização de fim de ano da empresa que ele trabalhava, mas ele não esperava o que o destino lhe reservava. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Era uma tarde ensolarada em Ribeirão das Flores, uma cidadezinha do interior marcada pela simplicidade e pelo cheiro de café fresco vindo das plantações ao redor. Maria Clara cresceu ali, em meio à terra vermelha, ajudando seus pais a colher grãos e sonhando com um futuro diferente. Seu sorriso sincero era seu maior tesouro, mas sempre carregava a certeza de que o mundo lá fora podia ser cruel com pessoas como ela. Tudo mudou quando conheceu Eduardo, um jovem ambicioso que passava férias na cidade. Ele a encantou com promessas de um mundo novo e brilhante. Apaixonada, Maria Clara deixou para trás sua vida simples e partiu para a cidade grande, disposta a construir uma nova história ao lado do homem que dizia amá-la. 5 anos depois, Maria Clara vivia em um pequeno apartamento na capital, casada com Eduardo, que agora ocupava um cargo de destaque como gerente em uma grande empresa. Apesar de não ter seguido carreira profissional, ela sempre apoiou Eduardo em seus projetos e cuidava de tudo para que ele pudesse crescer. Ainda assim, sentia-se pequena e deslocada no mundo de festas e aparências em que o marido parecia brilhar. O convite para a confraternização de fim de ano da empresa chegou como uma oportunidade para Maria Clara se aproximar do círculo social de Eduardo. "Você tem que impressionar", ele disse, sem esconder a preocupação. "Não é qualquer festa. É importante para minha imagem." Ela passou dias preparando um vestido simples, mas elegante, com os recursos que tinha. No dia do evento, se olhou no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu confiante. A festa aconteceu em um salão luxuoso, com lustres de cristal e música ao vivo. Maria Clara, embora tímida, cumprimentou os colegas de Eduardo com um sorriso genuíno. Mas Eduardo parecia desconfortável. Durante o jantar, cercado por seus colegas, ele deixou escapar comentários que começaram a ferir Maria Clara. "Ela é do interior, sabe? Cresceu na roça. Por isso é meio perdida nesse tipo de ambiente." O grupo riu, achando que era uma brincadeira inofensiva, mas Maria Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tentou disfarçar o constrangimento, mas Eduardo continuou. "Eu brinco que tirei ela de lá para mostrar como é o mundo real." O som das risadas ecoava como punhais. Maria Clara, em silêncio, engoliu as lágrimas e se levantou, fingindo ir ao banheiro. Enquanto caminhava, sentia o coração apertar. Como o homem que prometeu protegê-la podia tratá-la assim? Na volta para casa, o silêncio era cortante. Eduardo, sem perceber a gravidade do que fizera, comentou casualmente: "Você precisa aprender a ser mais descontraída. Está me atrapalhando." Maria Clara, olhando pela janela do carro, apenas pensava em como as coisas chegaram até ali. Dias depois, enquanto Eduardo parecia seguir com a vida como se nada tivesse acontecido, Maria Clara descobriu uma mensagem no celular dele. A conversa revelava algo devastador: Eduardo estava traindo-a com sua secretária, uma mulher que frequentava as festas da empresa e que, segundo ele, sabia como agir. A dor e a indignação tomaram conta de Maria Clara, mas algo dentro dela, que há muito tempo estava adormecido, começou a despertar. Os dias que se seguiram à descoberta da traição foram intensos. Maria Clara oscilava entre o choque e a revolta, mas decidiu manter silêncio. Não era o tipo de pessoa que reagia impulsivamente, mas precisava de tempo para entender o que faria a seguir. Enquanto Eduardo saía para o trabalho como se nada tivesse acontecido, ela começou a observar mais atentamente os detalhes que antes ignorava: as desculpas para chegar tarde, o celular que ele sempre mantinha no bolso e a falta de carinho que ela justificava como resultado do cansaço. Em meio à dor, Maria Clara buscou forças naquilo que sempre fora sua essência: a resiliência. Durante o dia, voltava às suas atividades normais, mas à noite, em silêncio, começava a planejar. Não queria vingança barata, queria recuperar o controle de sua vida. O destino deu sua primeira cartada quando, em uma manhã, Maria Clara recebeu um telefonema inusitado. Era o dono da empresa onde Eduardo trabalhava, Sr. Antunes, pedindo para falar com Eduardo. Ele parecia aflito, mas Eduardo havia saído mais cedo. Maria Clara, educada,
Tentou ajudar. Posso anotar o recado? Antunes hesitou, mas explicou o problema. Um projeto essencial para a empresa estava estagnado porque ninguém conseguia encontrar uma solução. Ele mencionou detalhes técnicos que envolviam logística e custos, algo que Maria Clara entendia bem devido às histórias que seu pai contava sobre o trabalho no campo. Curiosa, ela pediu mais informações e, com uma lógica simples e direta, sugeriu uma ideia. Se o senhor reorganizar os horários de entrega e negociar diretamente com os fornecedores locais, talvez consiga reduzir os custos e agilizar o transporte, ela disse, com uma confiança que surpreendeu até a si mesma. Do outro lado da linha, houve um silêncio antes de Antunes responder. Isso faz muito sentido. Por que ninguém pensou nisso antes? Maria Clara não deu muita importância à conversa até alguns dias depois, quando Eduardo, furioso, chegou em casa. Você está se metendo onde não deve? Antunes disse que você ajudou com uma ideia. Isso é ridículo. Ela percebeu o motivo da irritação. Eduardo, acostumado a menosprezá-la, não suportava a ideia de que ela pudesse ter contribuído para algo relevante. Na mesma semana, a máscara de Eduardo começou a cair. Durante uma reunião, Antunes descobriu, por meio de um relatório, que Eduardo desviava recursos da empresa para cobrir despesas pessoais, incluindo presentes caros para a secretária. A confiança no gerente, até então inabalável, começou a ruir. Enquanto isso, Maria Clara foi chamada para uma conversa com Antunes. Ele queria entender como alguém sem formação na área teve a ideia que salvou o projeto. Durante a conversa, ela revelou, sem ressentimentos, o contexto de sua vida, desde a infância no campo até as humilhações que enfrentava. Antunes ficou impressionado com a humildade e a clareza de Maria Clara. Você tem algo que não se ensina em nenhuma faculdade, a sabedoria prática e a coragem de enfrentar desafios. Mas enquanto Maria Clara começava a se reerguer, Eduardo planejava sua defesa. Ao descobrir que Maria Clara sabia da traição e havia ajudado o chefe a solucionar o problema, ele se tornou ainda mais agressivo, culpando-a por suas falhas. A situação chegou ao ápice quando, na festa seguinte da empresa, Antunes fez um discurso público elogiando a pessoa responsável por salvar o projeto mais importante do ano. Às vezes, as soluções vêm de onde menos esperamos. Quero agradecer Maria Clara por sua contribuição inestimável. Eduardo, no meio da plateia, sentiu o sangue ferver. Ao término do evento, foi confrontado pelo chefe sobre os desvios de recursos e, sem conseguir justificar, foi demitido na hora. Humilhado e com a carreira em ruínas, ele correu para casa e, pela primeira vez, percebeu que Maria Clara não estava mais lá. Ela havia saído com poucas malas e deixado um bilhete simples: já carreguei humilhações demais. É hora de carregar apenas a mim mesma. Maria Clara agora vivia em um pequeno apartamento no centro da cidade, modesto, mas iluminado pela tranquilidade de finalmente ter escolhido a si mesma. Sem Eduardo para ditar as regras de sua vida, sentia-se livre, mesmo que a liberdade trouxesse desafios. Aos poucos, começou a construir uma rotina que lhe dava prazer, algo que não sentia há anos. Do outro lado, Eduardo estava afundando. A demissão não apenas custou seu emprego, mas também sua reputação. O caso com a secretária rapidamente veio à tona, e o círculo social que tanto admirava começou a se afastar. Sua antiga confiança se transformou em amargura, e ele culpava apenas uma pessoa por tudo: Maria Clara. O ressentimento culminou quando Eduardo decidiu processá-la, alegando que ela havia interferido em sua vida profissional ao se envolver com os assuntos da empresa. Ele usou palavras duras, afirmando que ela sempre quis roubar seu brilho e que sua intromissão o destruiu. Quando Maria Clara recebeu a notificação judicial, sentiu um misto de incredulidade e tristeza. Como alguém podia distorcer os fatos de forma tão cruel? Mas, em vez de se deixar abater, ela decidiu enfrentar a situação com firmeza. Pela primeira vez, contratou um advogado, juntou todas as evidências de traição e desvio de Eduardo, e estava determinada a não permitir mais nenhuma humilhação. Enquanto isso, na empresa, Antunes não conseguia esquecer a conversa que teve com Maria Clara. Ele estava impressionado com a sua visão e determinação. Para ele, Maria Clara representava o que faltava em muitas lideranças: simplicidade e clareza. Alguns dias antes do julgamento, o destino deu mais um golpe em Eduardo.
a empresa entrou com uma ação contra ele por conta dos desvios comprovados. Eduardo, agora enfrentando processos de diferentes lados, tentou desesperadamente negociar. Mas sua arrogância e desprezo pelos outros haviam deixado um rastro de inimizades que dificultava qualquer apoio. No dia do julgamento, Maria Clara chegou ao tribunal com a mesma dignidade de sempre, acompanhada pelo advogado e algumas amigas que fez nos últimos meses. Eduardo, por outro lado, parecia abatido, como se o peso das escolhas erradas finalmente tivesse caído sobre seus ombros. Durante a audiência, as provas foram apresentadas uma a uma, os relatórios financeiros, os depoimentos de colegas e até as mensagens que Eduardo trocava com a secretária enquanto ainda era casado. A narrativa que ele tentou construir desmoronou diante dos fatos. O juiz não apenas rejeitou o processo de Eduardo contra Maria Clara, mas também o condenou a pagar uma multa significativa pelos danos morais e financeiros causados. Eduardo saiu do tribunal furioso, mas agora sem nada, sem emprego, sem apoio e sem dinheiro. Maria Clara, ao contrário, sentiu uma mistura de alívio e gratidão. Não foi a vitória judicial que a deixou mais feliz, mas sim a certeza de que havia recuperado sua dignidade. Poucos dias depois, Antunes entrou em contato novamente. Maria Clara, precisamos de alguém como você na empresa. Alguém que veja além dos números e saiba lidar com desafios de forma prática. Estou te oferecendo uma posição de destaque no setor de logística. Era o início de uma nova fase, construída com a força que Maria Clara descobriu dentro de si mesma. Os primeiros dias no novo cargo foram desafiadores para Maria Clara, mas ela rapidamente mostrou seu valor. Seu olhar atento e sua capacidade de resolver problemas práticos transformaram o setor de logística da empresa. Com a confiança de Antunes e o respeito dos colegas, ela começou a reconstruir sua vida, agora repleta de oportunidades que jamais imaginara. Mas enquanto Maria Clara florescia, Eduardo afundava cada vez mais. Com as dívidas acumuladas, a falta de um emprego e a vergonha pública após as revelações judiciais, ele se sentia encurralado. Para piorar, a notícia de que Maria Clara havia sido contratada pela empresa onde ele trabalhava, agora em um cargo de relevância, foi o golpe final para sua já ferida autoestima. Dominado pelo orgulho ferido e pelo desespero, Eduardo decidiu confrontar diretamente Maria Clara e Antunes. Em uma manhã ensolarada, enquanto Maria Clara revisava um relatório no escritório, os seguranças alertaram sobre uma confusão no hall de entrada. Eduardo havia invadido o prédio, exigindo ser atendido. Quero falar com Maria Clara e com o Sr. Antunes agora, ele gritava, gesticulando descontroladamente. Os seguranças hesitaram, mas o barulho chamou a atenção de Antunes, que desceu até o local para resolver o impasse. Eduardo, o que você pensa que está fazendo aqui? Perguntou Antunes, mantendo um tom firme, mas controlado. Eduardo, com a voz alterada, disparou, você sabe muito bem. Vocês arruinaram minha vida. Contrataram Maria Clara para me humilhar ainda mais? Eu trabalhei duro para essa empresa, e agora estou aqui sem nada, enquanto ela está no meu lugar. Antunes cruzou os braços, observando o ex-gerente com um misto de decepção e incredulidade. Eduardo, você está aqui porque não consegue aceitar as consequências de suas próprias escolhas. Roubou a empresa, traiu sua esposa e ainda tem coragem de vir cobrar ajuda? Se está sem nada, a culpa é exclusivamente sua. Eduardo tentou retrucar, mas Antunes continuou, agora mais incisivo, Maria Clara não está no seu lugar. Ela está onde merece estar. E sabe por quê? Porque é honesta, inteligente e tem integridade. Algo que você demonstrou não ter? Maria Clara, que havia descido discretamente até o local, observava a cena de longe. Sentiu uma pontada de compaixão ao ver o estado de Eduardo, mas lembrou-se de todas as humilhações e traições que havia sofrido. Ainda assim, Eduardo insistiu. Maria Clara, você pode me ajudar. Não pode simplesmente me abandonar assim. Eu preciso de dinheiro para pagar as dívidas, inclusive a que eu tenho com você. Você não vai me deixar na rua, vai? Antes que Maria Clara pudesse responder, Antunes interveio novamente. Eduardo, você realmente não entende, não é? Maria Clara não te deve nada. Na verdade, você deveria agradecê-la por ter suportado tanto tempo ao seu lado.
Agora, chega. Não vou tolerar mais uma palavra sua aqui. Eduardo, relutante, deu um passo à frente, mas os seguranças se aproximaram rapidamente, prontos para retirá-lo. Ele olhou em volta, percebendo que não havia mais aliados, apenas rostos indiferentes e cansados de suas desculpas. Isso não acabou, resmungou Eduardo enquanto era escoltado para fora. Maria Clara, ao lado de Antunes, respirou fundo. Obrigada por me proteger, disse ela, com um sorriso discreto. Você não precisa de proteção, Maria Clara, respondeu Antunes. Você já demonstrou ser mais forte do que qualquer um de nós imaginava. Vamos voltar ao trabalho? Maria Clara assentiu. Apesar do tumulto, sentiu-se em paz. Não por ter vencido Eduardo, mas por saber que agora estava em um lugar onde era valorizada e respeitada. Depois da confusão na empresa, Eduardo percebeu que seu mundo havia realmente desmoronado. A humilhação pública ao ser escoltado para fora do prédio foi apenas o início de uma longa série de rejeições. Ele passou semanas enviando currículos e participando de entrevistas, mas em todas as portas que batia, sua reputação o precedia. O mercado corporativo, que antes o aplaudia, agora o tratava como um pária. Sem emprego e com as dívidas se acumulando, Eduardo enfrentou a dura realidade de que não tinha como se sustentar. A secretária, com quem havia mantido o caso, também o abandonou assim que os problemas começaram a aparecer. Isolado e sem opções, restou-lhe apenas uma saída: voltar para a casa dos pais no interior. O retorno foi doloroso. Eduardo, que sempre havia se gabado de sua ascensão social e da vida na cidade grande, agora caminhava cabisbaixo pelas ruas da pequena cidade onde crescerá. Os olhares curiosos e os sussurros dos vizinhos eram difíceis de suportar. Não era ele que vivia falando que nunca ia precisar de ninguém? Enquanto isso, Maria Clara seguia firme em sua nova trajetória. Apesar do tumulto recente, ela se sentia mais forte e confiante. Na empresa, seu trabalho no setor de logística começava a gerar resultados visíveis. Antunes a elogiava frequentemente nas reuniões, destacando sua capacidade de resolver problemas com criatividade e simplicidade. Mas Maria Clara não permitia que o sucesso subisse à cabeça. Para ela, tudo o que estava conquistando era fruto de anos de resiliência e da capacidade de aprender com as adversidades. Um dia, enquanto analisava um novo projeto, recebeu uma mensagem de um antigo amigo de Ribeirão das Flores. Você sabia que o Eduardo voltou para cá? Está morando com os pais. Parece que está bem diferente daquele cara arrogante de antes. Maria Clara leu a mensagem e, por um momento, sentiu uma mistura de surpresa e melancolia. Não desejava mal a Eduardo, mas sabia que cada um colhe o que planta. De volta ao interior, Eduardo enfrentava um desafio que nunca imaginou: lidar com a própria insignificância. Sem dinheiro, sem prestígio e sem o apoio que antes considerava garantido, passou os dias ajudando os pais em pequenas tarefas e tentando encontrar formas de recomeçar. Certa noite, sentado no quintal da casa simples de seus pais, ele refletiu sobre tudo o que havia perdido. Pela primeira vez, começou a enxergar os erros que cometeu. Não era apenas a traição ou os desvios financeiros, era o desprezo que havia demonstrado pelas pessoas que mais importavam, especialmente Maria Clara. Mas essa realização veio tarde demais. Maria Clara já estava vivendo um novo capítulo, e ele sabia que não fazia mais parte dessa história. Enquanto Eduardo tentava reconstruir sua vida no anonimato do interior, Maria Clara continuava crescendo. Ela havia encontrado não apenas sua voz, mas também o respeito e a dignidade que foram tantas vezes ignorados. Na pequena cidade onde Eduardo havia retornado para morar com os pais, as coisas iam de mal a pior. Seu comportamento arrogante e irresponsável não apenas o arruinara, mas agora começava a afetar diretamente sua família. O peso financeiro da multa que ele devia a Maria Clara e os outros processos pendentes recaía sobre os pais, que, apesar de idosos, tentavam viver com dignidade em sua casa simples. Revoltados com a situação e convencidos de que Maria Clara deveria mostrar compaixão e ajudar Eduardo a sair do buraco, os pais dele decidiram tomar uma atitude. Um dia, viajaram até a cidade onde ficava a empresa, determinados a confrontar Maria Clara.
Quando chegaram à recepção, exigiram falar com ela, criando uma cena que rapidamente chamou a atenção dos funcionários. Maria Clara, que estava em uma reunião, foi avisada e, mesmo surpresa, decidiu recebê-los. Sabia que aquele era um capítulo que precisava encerrar definitivamente. Maria Clara, como você pode fazer isso com o Eduardo? Você já conseguiu tudo o que queria, o emprego dele, o dinheiro dele, e agora está tentando destruir nossa família, acusou a mãe, com um tom indignado. Maria Clara respirou fundo antes de responder. Com todo o respeito, Dona Ana, eu não fiz nada além de me defender. Eduardo escolheu o caminho que seguiu. Ele me traiu, desviou dinheiro e tentou me culpar pelos próprios erros. Tudo o que enfrentei foi resultado das escolhas dele, não minhas. O pai de Eduardo tentou interromper, mas antes que pudesse dizer algo, o chefe de Maria Clara, Sr. Antunes, chegou à sala acompanhado do advogado da empresa. Acho que já chega, disse Antunes com firmeza. Se estão aqui para tentar pressionar a Maria Clara, precisam entender que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre os atos do seu filho. Pelo contrário, ele é quem ainda deve muito a ela e à empresa. O advogado da empresa então explicou que, devido ao julgamento, as dívidas de Eduardo estavam formalmente registradas, e como ele não possuía bens suficientes para quitá-las, a responsabilidade recaía legalmente sobre seus pais, conforme determinado em processos relacionados à herança familiar. Dona Ana e o Sr. José ficaram em choque. Mas isso é um absurdo. Nós não temos nada a ver com o que ele fez. Lamento, mas é assim que a lei funciona, respondeu o advogado calmamente. E, para evitar mais complicações judiciais, sugiro que comecem a pagar o que é devido o mais rápido possível. Constrangidos e furiosos, os pais de Eduardo foram embora da empresa. Maria Clara os observou saindo, sentindo-se triste por eles, mas sabendo que precisava manter a firmeza. Aquela não era uma batalha que ela havia escolhido, era apenas a consequência das ações de Eduardo. De volta ao interior, a situação chegou ao limite. Quando os pais retornaram para casa, enfrentaram Eduardo com uma raiva contida que logo se transformou em gritos. Olha só onde você nos colocou. Tudo isso é culpa sua, esbravejou o pai, jogando sobre a mesa os documentos que confirmavam as dívidas. Trabalhamos a vida inteira para ter paz e você conseguiu destruir tudo em poucos anos. Dona Ana, entre lágrimas, completou. Você traiu a mulher que só te fez bem, roubou de quem confiava em você, e agora somos nós que pagamos o preço? Você nos fez de idiotas, Eduardo. Eduardo não tinha mais desculpas. Sentou-se em silêncio, encarando o chão, enquanto os gritos ecoavam pela casa. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente responsável pelo caos que causou, mas já era tarde demais para reparar os danos. Enquanto isso, na empresa, Maria Clara continuava construindo sua nova vida. O episódio com os pais de Eduardo serviu como um lembrete de quão longe ela havia chegado e de como era importante proteger o que conquistara. Ela sabia que o futuro ainda lhe reservava desafios, mas estava pronta para enfrentá-los, agora com a certeza de que ninguém jamais voltaria a menosprezá-la. Meses se passaram desde o último incidente com Eduardo e sua família. A vida de Maria Clara havia se estabilizado em um equilíbrio que ela jamais imaginou alcançar. Sua dedicação ao trabalho não apenas trouxe resultados significativos para a empresa, mas também ganhou a admiração de todos ao seu redor. No escritório, Maria Clara agora era conhecida como uma profissional que unia competência técnica a uma sensibilidade única para lidar com pessoas. Muitos funcionários se aproximavam dela para pedir conselhos ou simplesmente para compartilhar suas histórias. Mesmo sendo uma mulher discreta, sua trajetória inspirava aqueles que a conheciam. Em um almoço com Antunes e outros diretores, ela foi surpreendida com uma notícia inesperada. Maria Clara, seu desempenho tem sido exemplar. Por isso, queremos que você assuma a direção de um novo projeto. Será desafiador, mas temos certeza de que você é a pessoa ideal para liderá-lo. Embora o desafio fosse grande, Maria Clara aceitou com um sorriso confiante. Era mais uma oportunidade de mostrar a si mesma o quanto havia crescido. Enquanto isso, Eduardo ainda vivia na casa dos pais, preso em um ciclo de remorso e frustração. Depois da briga que tiveram ao descobrirem que precisariam arcar com suas dívidas, o relacionamento familiar nunca mais foi o mesmo.
ele tentava se reerguer, fazendo pequenos bicos na cidade para contribuir com as contas, mas sabia que a confiança dos pais estava irremediavelmente abalada. Os dias de Eduardo eram repletos de reflexões tardias. No silêncio da pequena varanda de seus pais, pensava em como tudo poderia ter sido diferente se tivesse dado valor ao que tinha. A imagem de Maria Clara, não como a mulher que ele humilhou, mas como alguém que ele nunca mereceu, o assombrava constantemente. Já Maria Clara, em seu novo cargo, encontrou um raro momento para visitar Ribeirão das Flores, sua cidade natal. Passeou pelas ruas, cumprimentou antigos conhecidos e revisitou a simplicidade que tanto valorizava. Ali, percebeu como suas raízes sempre haviam sido sua força, algo que Eduardo nunca entendeu. Na volta à cidade grande, Maria Clara parou em um café para refletir sobre sua jornada. Pensava no quanto a vida podia ser imprevisível. No lugar das mágoas, havia superação, no lugar da submissão, independência. Mais tarde, ao terminar um dia de trabalho, Antunes lhe entregou um envelope com uma pequena carta. Era um bônus por seu desempenho e um bilhete escrito à mão, para Maria Clara, que transformou desafios em oportunidades e nos ensinou que a verdadeira força está em nossa capacidade de não desistir de quem somos. Obrigado por ser uma inspiração. Maria Clara sorriu ao ler aquelas palavras. Sabia que o reconhecimento era importante, mas o que realmente lhe trazia paz era a certeza de que havia superado não apenas Eduardo, mas também os limites que o passado tentará impor a ela. Enquanto Eduardo permanecia preso às consequências de seus atos, Maria Clara continuava avançando, passo a passo, em direção a uma vida construída por suas próprias escolhas. E, em cada decisão, reafirmava algo que ele nunca compreendeu: a dignidade nunca pode ser tirada de quem decide protegê-la. Gostou dessa história emocionante de superação e justiça? Não deixe de apoiar o canal. Curta o vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas com histórias inspiradoras. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos incríveis. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também conheçam a força de quem nunca desiste de lutar pelo que merece. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias como esta. Juntos, vamos espalhar inspiração e aprendizado.